Olá, olá, galera, tudo bem? Professor Robson Dias aqui com você. Vamos para mais um bloco de questões para matar dois coelhos com uma cajadada só, revisar resolvendo questões, né? Bem importante. Espero que você esteja ok com os assuntos. Vamos aqui repassar alguns conceitos que são aqueles mais emblemáticos, os mais simbólicos, para que você possa fixar bem aí e se dar bem na hora da prova ali, né? Lembrando que se você tiver dúvidas, pode colocar as dúvidas diretamente para mim aí, pelo meu e-mail e, obviamente, também fazendo o caminho via curso, tá certo? Então, vamos aqui comentar mais algumas questões. Vamos nessa. Então, na primeira questão, vamos fixar o olhar na questão da estrutura organizacional. Lembre, eu sempre falo isso em sala de aula. Toda vez que em administração nós falarmos de estrutura organizacional, estamos nos referindo ao organograma. Se liga, tá bom? A estrutura organizacional possibilita a organização dos recursos, do fluxo de tomada de decisão e das relações hierárquicas. Reparei que são citadas três coisas. Possibilita, a organização dos recursos, no caso, materiais, financeiros e humanos. Dois, o fluxo de tomada de decisão. E três, as relações hierárquicas. Avalie o que se afirma sobre a estrutura organizacional. Temos quatro afirmações para a gente dizer quais estão corretas ou não. Olhando ali as respostas, as possibilidades de resposta, vemos que não tem nenhuma alternativa com as quatro juntas. Então, tem alguma que está errada, beleza? Usando aí raciocínio lógico para agilizar a resolução das questões na hora da prova. Vamos lá. Qualquer empresa possui os dois tipos de estrutura, a formal e a informal. Para quem é leigo aí, isso é uma grande pegadinha, tá? Isso é uma grande pegadinha. Por quê? Porque as pessoas falam assim, bom, se é uma empresa, ela é formal. Logo, eu não posso afirmar que qualquer empresa possui os dois tipos, né? Mas sim, nós aprendemos que as organizações, do ponto de vista de entidade, nos remete à empresa, e nessa situação, sob esse ponto de vista, elas possuem dois aspectos. O formal, que é natural, já que existe deliberadamente planejada e desenhada para atingir objetivos, mas dentro do aspecto formal existe o informal. Então, esse é o grande segredo que quem é leigo no assunto não sabe. Que nós temos todas as organizações que aqui nós estudamos são formais, mas dentro dela existe uma segunda, que é a informal, que vem das relações de amizade ou de antagonismos e de grupos informais que não aparecem nem no organograma, nem em nenhum documento das organizações, mas que lá estão presentes. Um dia desse, dando aula, uma aluna veio com uma coisa bem engraçada, que eu disse a ela que ia passar a usar isso quando me lembrasse, que ela falava assim para a gente, professor, em toda empresa tem um departamento diva. Falei, caramba, diva, né? Aí, obviamente, tinha que perguntar o que que era. E as meninas da sala ficaram achando que tinha alguma coisa a ver com beleza. Não o departamento das divas, mas o departamento diva. O que que era o diva? Departamento de investigação da vida alheia. Que é o aspecto informal, a rádio peão, a rádio corredor e departamento de fofoca e tudo mais, tá certo? Então, é verdadeira, tá certo? Se é verdadeira, respostas podem ser A, B ou C, e a D não poderia ser, né? Vamos lá, então vamos manter aqui verdadeira. Vamos pegar a canetinha aqui para anotar, isso aqui é verdadeiro. Caneta verdadeira, tá? Verdadeira. 2. A estrutura formal é deliberadamente organizada e formalmente representada em alguns de seus aspectos pelo organograma. Sim, pelos manuais, pelos regimentos, pelos códigos de ética, enfim. Então, não está tudo aqui, mas não foi dito que era apenas isso. Então, inclusive essa fala aqui, ó, a estrutura formal ela é deliberadamente organizada, é uma fala do Chiavenato, tá? Então, 2, verdadeira. Vamos olhar ali as possibilidades de resposta. A resposta tem que ter 1 e 2 juntas. A, a B, já a C não pode, então sai a C e sai a D. O que permite que a gente não precise olhar a 4, já que tem 3 nessas duas aqui e 3 também tem na B, então a 3 temos que ler, é o que vai desempatar. Vamos olhar.
Quando a estrutura organizacional é estabelecida de forma adequada, ela propicia condições motivadoras para a realização das tarefas. Bacana, o que está sendo dito? Se a estrutura é bem montada, é bem desenhada, se o trabalho é bem dividido, se as responsabilidades são muito bem delimitadas, se todo mundo sabe o que é para fazer, quem é o seu colega, quem é o seu chefe, quem é o seu subordinado, qual é a sua tarefa, isso gera realmente, entre aspas, né? Porque quando fala assim, propicia condições motivadoras, teria que ver ali tangenciando a teoria dos dois fatores, propicia os fatores higiênicos, que são fatores externos, que uma vez colocados, poderão influenciar a motivação da pessoa, observando, obviamente, aí a natureza da atividade, possibilidade de crescimento, de assumir responsabilidades e assim por diante. Então, essa 3 também está legalzinha. Então, até agora temos 1, 2 e 3. Vamos ver a 4. A estrutura informal é planejada. Pronto. Aqui a gente não precisa continuar. A estrutura informal, ela não é planejada, tá? Ela acontece de maneira imprevisível, de maneira natural. Então, e criada de maneira intencional a partir da interação social dos profissionais da empresa. Não é tão intencional, mas é a partir da interação social dos profissionais da empresa. Então, a 4 está errada. Realmente, a resposta, então, letra B de bola. Gostou? Revisou essa parte aí? Vá no seu material e revise a parte de organização. A organização tem 2 significados. Como entidade, que é esse que nos remete ao aspecto formal e informal, e como função administrativa, que nos remete a organizar, estruturar, alocar recursos, distribuir responsabilidades e assim por diante. Beleza? Vamos à questão 2, portanto. Bom, uma firma de consultoria é contratada por uma startup do ramo de esportes para ajudá-la no seu desenvolvimento. Bacana. Ao realizar o diagnóstico inicial da startup, a firma de consultoria identifica características como, vamos lá, equipes temporárias de trabalho, mutabilidade de responsabilidades, quer dizer, é uma rotação, não é, de responsabilidades, acentuada liberdade para a execução de trabalhos e poucas regras. Olha que bacana. É um caos, professor? Não. As pessoas elas estão mais empoderadas, elas estão mais livres para exercer aquilo que nós temos de mais nobre como seres humanos, que é a nossa capacidade de raciocínio, de iniciativa, de criatividade, de argumentação, de criticidade, né? Enfim, com base na análise da firma de auditoria, evidencia-se na startup um modelo associado à ideia de, pessoal, eu trouxe essa questão para vocês porque quase nunca eu vejo essa cobrança nos concursos, mas quando aparece é bom a gente ficar de olho. Turnover ordenado. Turnover é rotatividade de pessoal, não tem nada que ver aí, nem tem nada aí no enunciado que identifique pessoas entrando, sendo desligadas e sendo admitidas na tal da startup. Aliás, é uma startup, tá? Iniciando, né? Então, não faz sentido. A adocracia deixa reservado, meritocracia, para ser meritocracia, teria que ser citada aí a questão das pessoas estarem ascendendo, estarem galgando posições cada vez maiores dentro da startup, em cima das suas competências. Mas como a startup nem tem muito espaço para esse tipo de coisa, não é? Enfim, integração externa, nossa, que, né, meio solto. Poderia ser integração interna. Se for externa, com o quê? Com parceiros, com financiadores, com o governo, com bancos, enfim. Previsibilidade ambiental. Aí é quando o examinador não tem o que colocar, ele vai lá e inventa alguma coisa e coloca. Pessoal, a resposta dessa questão é adocracia. No livro do Chiavenato, A Administração Geral e Pública para Concursos, ele cita o que é a adocracia. Ele diz algo como: é uma forma livre e solta, na qual equipes multifuncionais trabalham juntas, onde você tem muita horizontalidade, pouca verticalidade. Aliás, ele cita que adocracia é o contrário de burocracia. Adocracia é a palavra antônima para
burocracia. Claro que o óbvio só é óbvio para o olho preparado quando a gente bate o olho ali e fala, as equipes são temporárias, né? Então as pessoas montam as equipes de acordo com as necessidades do trabalho. Mutabilidade de responsabilidade, hora um, hora outro, passa a ser responsável por aquele resultado. Liberdade para execução dos trabalhos, poucas regras, né? Então, é característica de organizações adocráticas em contraposição a organizações burocráticas. Então, peço que você vá aí no teu material e pesquise sobre adocracia, resposta da questão 2, B de bola, adocracia. Beleza? Então, vamos para a questão 3. O processo de organização é pautado por alguns princípios ou elementos básicos, como preconizado por autores como Fayol e Ulrich, que foram contemporâneos. Ulrich foi quase que um aluno do Henri Fayol, né? Entre outros. O grau em que as tarefas são divididas e padronizadas para que possam ser aprendidas e realizadas de forma relativamente rápida e eficiente é conhecido como o quê? Nossa, você precisa grifar aqui, ó, o grau, em que grau, né, em que medida, grau é gradação, é escala, em que medida, em que gradação, cadê a caneta? O grau em que as tarefas são divididas, então, tem divisão de tarefas e padronizadas, então eu divido as tarefas e padronizo, quer dizer, isto vai ser feito dessa forma, isto vai ser feito dessa forma e isto vai ser feito dessa forma. Para quê? Para que possam ser aprendidas e realizadas de forma relativamente rápida. Eu não quero perder tempo com o treinamento e não quero que a pessoa demore muito fazendo aquilo. Logo, aquilo, seja lá o que aquilo for, tem que ser algo simples para que a pessoa possa fazer rápido e passar adiante. E de forma rápida e eficiente, né? Com pouca perda de energia, com pouco desperdício. Como é o nome disso? É delegação? Não, delegação é a transferência de autoridade e responsabilidade aqui em administração. Coordenação, não. Coordenação é a harmonização de atividades de maneira que uma complemente a outra. Formalização, não. Formalização é a documentação de uma atividade ou processo. Amplitude de controle, não. Amplitude de controle tem a ver com a quantidade de subordinados que um dirigente pode, desculpe a redundância, dirigir de cada vez. Então, nos sobra especialização do trabalho. A especialização do trabalho é decorrente da divisão do trabalho. Uma vez que faz-se a divisão do trabalho, em decorrência da divisão do trabalho, surge a especialização, que é justamente isso que está sendo dito ali. As tarefas são divididas em algo ridicularmente simples, para que sejam fáceis de serem aprendidas, portanto, sejam fáceis da gente treinar, e tem uma coisa que não é dita aí, seja fácil também de substituir a pessoa, caso ela não se adapte naquela função ou tarefa, beleza? Então, especialização do trabalho. Vamos à questão 4. Olha, que bacana essa questão 4. Em administração, centralização significa que a autoridade para tomar decisões está concentrada no topo da organização, enfatizando assim a cadeia de comando. E aí uma característica típica das organizações lineares, né, que tem ali uma centralização no topo da hierarquia. Sobral e Pesce falam isso. Embora a centralização das decisões possa ser questionada frente à maior complexidade do processo decisório, gerada pelo ambiente externo mais turbulento e incerto que as organizações contemporâneas enfrentam, a centralização apresenta vantagens em relação à descentralização. Sobral e Pesce falam assim, tudo bem, a centralização ela pode ser questionada, porque hoje em dia tudo é muito complexo, tudo muito incerto, tudo muito turbulento. Mas tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Toda moeda tem duas faces. Aí pergunta-se, a centralização apresenta vantagens em relação à descentralização, tais como... E agora, pessoal? E agora o que a gente vai fazer? Ele cita eliminar esforços duplicados de vários tomadores de decisão. As decisões são mais próximas dos fatos e das circunstâncias locais.
favorecer a formação de gerentes mais motivados e autônomos, maior rapidez e flexibilidade na tomada de decisão, maior interesse e motivação por parte dos subordinados. Olha só que fácil. Se eu centralizo as decisões no topo, letra B, as decisões não ficam mais próximas dos fatos e das circunstâncias locais, não é? As decisões, isso aí seria se eu descentralizasse as decisões, a gente colocaria a decisão perto de onde ela deve ocorrer. Letra C, favorecer a formação de gerentes mais motivados e autônomos. Se eu centralizo, eu não dou autonomia aos gerentes para decidir. E se eles decidirem, a decisão terá que ser confirmada pela cúpula, né? Então, não. Letra D, maior rapidez e flexibilidade para tomar decisões. Ao contrário, demora mais, porque a decisão terá que ir para o topo, por isso vai ter que passar pela cadeia de comando e voltar depois. Então, isso realmente torna a comunicação mais lenta. Maior interesse e motivação por parte dos subordinados. Não tem interesse nem motivação. As pessoas sabem que elas não mandam em nada, elas não decidem em nada. Então, elas têm baixa possibilidade de estarem motivadas e se interessarem pelas coisas. Então, uma vantagem seria eliminar esforços duplicados de vários tomadores de decisão, ou seja, você uniformizar a decisão, evitar que tenham decisões contrárias e evitar que tenham decisões que se sobrepõem. Então, seria uma coisa bacana, por assim dizer, da centralização, portanto, resposta letra A. Deixa eu marcar aqui, cadê a canetinha? Letra A, ok. E na questão 5, nós temos uma coisa que sempre volta nas bancas, Robert Katz, né, que traz esse olhar, que são as habilidades dos administradores em função dos níveis hierárquicos. Em um órgão público, um funcionário do setor de TI foi promovido ao cargo de gerente, um cargo de nível tático. Um cargo, cadê a canetinha? Um cargo de nível tático. Vamos lembrar? Estrutura organizacional, beleza? Está aqui. Nível operacional, aqui operacional. Aqui nível intermediário e nível institucional. Também chamados de, esse daqui de nível, não vou desfazer, tá? Um T de nível tático e aqui de estratégico, de estratégico, beleza? Então, operacional, tático e estratégico. Então, tático é esse aqui do meio, beleza? Muito bem, isso lembrado, ele fala, em um cargo desse nível, o funcionário necessitará preponderantemente, quer dizer, mais do que outras coisas, para seu bom desempenho, que tipo de habilidade? Ele é gerente, tá? Então ele manda, tá certo? Bom, aqui só pode ser, pessoal, ou técnica, ou conceitual, ou humana, que é como tem lá o Robert Katz, que coloca isso, as habilidades dos administradores. É assim que é montado. Em nível estratégico, as habilidades desejadas são conceituais. Então, a letra C seria se fosse o nível estratégico, beleza? No operacional, habilidades técnicas, tranquilo? Então, a resposta a gente quer no nível tático, que é o do meio, então técnica seria a letra B de bola, mas não responde porque estamos procurando o nível tático. No nível tático, habilidades humanas, que são, bom, o que é conceitual? Saber lidar com problemas variáveis desconhecidas, saber pensar de forma ampla e sistêmica, saber fazer correlações, enfim, muito cérebro. No tático, no operacional, que é habilidade técnica, saber é ligado à destreza, saber lidar com coisas mecânicas, coisas materiais, é botar a mão na massa. No nível tático, que é o nível do meio, habilidades humanas, que é o nível de ligação, habilidade de comunicar, de liderar, influenciar a motivação, orientar e assim por diante. Então, aqui, se ele quer qual é a habilidade requerida para o nível tático, então, habilidades humanas, resposta letra E, questão 5, letra E. Beleza? Gostou desse bloco? Revisou muitas coisas? Aprendeu algumas? Né? É bom a gente ouvir, né, de outra pessoa, um outro olhar, uma outra experiência. Tranquilo? Então, agora, peço que você siga as minhas dicas de estudos aí e faça mais questões, tá bom?
Nós nos veremos aí no próximo bloco de questões. Um abraço aqui do professor Robson Dias e tchau, tchau.